Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes de apresentar a nossa convidada de honra, eu gosto sempre de lembrar, nós estamos no Rio de Janeiro, é domingo, está sol, poderíamos estar na praia, estamos gerando conteúdo para vocês. Então, o mínimo que você precisa fazer é curtir, compartilhar, comentar. Isso é importante para o nosso trabalho e faz com que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Hoje, com muita honra, eu recebo Taíla dos Santos Peçanha, uma profissional que a gente rapidamente se conectou, uma energia maravilhosa. A Taíla, ela tem filho, a Taíla é mãe da Manu Peçanha, uma musa. Hoje, ela é professora de inglês, atua na área há 11 anos, tem mestrado, PhD em ciência. E o grande diferencial do método dela, né, de ensino de inglês, é que ela aplica não só técnicas tradicionais, mas todo o conceito de técnicas com base em neurociência e ciência do comportamento do cérebro. Então, hoje ela entende com muita facilidade quais são as melhores ferramentas para esse aluno aprender. Então, seja muito bem-vinda, Taíla, é um prazer te receber. Obrigada, Vitor. Gostaria de agradecer esse convite de estar aqui. Para mim é uma honra poder falar sobre como funciona esse método, como que a gente desenvolve esse trabalho ao longo dos anos. Então, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Vai ser ótimo. Seu trabalho é incrível, eu admiro muito. E eu sempre gosto de começar, Taíla, para a gente olhar um pouquinho para o passado, para a tua história, né? Então, aonde é que a Taíla nasceu? Me conta um pouquinho da Taíla criança. Se era bagunceira, se não era. Me conta um pouquinho de você. Olha, bastante. Minha mãe fala disso até hoje e faz as comparações com a minha filha, né, Manuela. Eu nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro. E a minha infância, ela foi caracterizada assim, não por uma infância onde havia-se tudo, muito que pelo contrário, havia-se muito pouco, onde os meus pais sempre lutaram muito para dar o melhor para mim e para o meu irmão, que hoje em dia, né, até mora na cidade de Nova York também, sempre também foi muito apaixonado pela língua inglesa, e a minha mãe sempre incentivou na gente essa prática de assistir filmes, né, vamos assistir filmes, e os filmes eram em inglês, né. E quando começou a ter séries, streams, também em inglês. Então, a gente vinha naquela, poxa, a gente não tá entendendo como que faz. E minha mãe, na época, não tinha recursos para pagar um curso para mim e para o meu irmão. Não havia isso. Então, o meu irmão, como ele era mais velho, ele começou fazendo esses cursos de inglês, né? E como que começou a minha história, né? Com o surgimento do computador. Quando surgiu o computador, começou a minha história com o inglês, né? E existiu o KD.com. E ali eu começava a pesquisar o inglês por mim mesma, sozinha. Ou seja, desde então já começou a nascer aquela vontade, aquele desejo por aprender aquela língua, né? Então a minha história com o inglês se conecta, posso ser bem específica, quando surgiram os filmes do Harry Potter. Legal. Ali começou, né? E eu queria entender o que eles estão falando aqui, eu quero esse inglês britânico. Na época. Uhum. E aí eu comecei a estudar, comecei a comprar os livros do Harry Potter em inglês, né, para eu poder aprender. E ali eu comecei a entender o meu grau de imersividade na língua, que era alto, né, como todo adolescente, criança, o grau de imersividade é muito alto. Então, e eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu só queria aprender aquilo. Depois, então, eu fui estudar no curso de inglês, foram surgindo as oportunidades, meu pai foi melhorando, então eu pude estudar o inglês. Né? Então, quando realmente melhorou, meu pai me mandou para estudar fora do país. Legal. Então, eu fiz... Quantos anos? Eu tinha 20 anos. Que legal. E eu morei em Londres, morei na cidade de Londres, onde eu pude imergir de fato na língua e aprender coisas de ensino de inglês que no Brasil, aquela tecnologia ainda não tinha chegado. E posso te dizer até hoje, por entender de cursos tradicionais, que ainda não chegou. Né? Então, posso dizer que essa imersão que eu fiz na língua na Inglaterra foi fundamental para eu entender processos. E eu comecei a me apaixonar também pela ciência, né? E como que a ciência funciona. Então, ao longo da vida, eu fui misturando. O que a ciência diz sobre ensinos e ensino-aprendizagem de inglês? E eu comecei a misturar as áreas. Então, eu sou mestre em ciência, PhD em ciência, e hoje em dia eu sou especializada também em neurolinguagem, onde eu fui aprendendo como que o cérebro humano funciona e fui adaptando, né, o ensino. E assim, hoje, eu cheguei até aqui, já dei aula em escolas, cursos tradicionais por muito tempo, né? E as necessidades de todos os alunos eu fui mapeando ao longo de todos os anos, para poder chegar, então, assim, meu curso é diferente, sim, dos outros tradicionais, porque as pessoas demonizam muito o uso do português para você poder aprender inglês. E não, pelo contrário,
Eu uso sim, não como muleta, mas como ferramenta estratégica para fazer uma pessoa falar. E eu tornei muitas pessoas fluentes ao longo da minha vida, eu tenho muito prazer em dizer isso. Hoje em dia, o meu trabalho de forma orgânica funciona de forma incrível, porque o prazer da pessoa que nunca conseguiu alcançar a língua, alcançar, né, e dizer assim, olha, com ela eu consegui falar. É muita gente que chega, né, a mim todos os dias no meu Instagram, falando, olha, fulano aprendeu inglês com você, você tornou ele fluente em 1 ano e meio, né? Como que isso funciona? Me explica, eu também quero. Então, hoje, né, essa é um pouquinho da minha história, de forma resumida, né, de como eu cheguei até aqui. E hoje é com muito prazer que eu recebo todas as pessoas, cada grupo que eu abro na minha tela, com muita felicidade que eu abro cada um, né? E hoje, a minha maior preocupação é propagar o que eu tenho, né, escalonar o que eu tenho, levar isso para mais pessoas de forma humanizada. Legal, eu lembrei, né? Você trouxe muita coisa boa aí, esses encontros, Taíla, eu acabo sempre aprendendo e fazendo resgate, né? Eu lembrei de uma história curiosa, porque eu tinha uma avó, falecida avó, e essa minha avó, ela sempre nos ajudou lá em casa. Então, ajudava nos cursos, o que precisava. E eu me lembro que ela falou, Vitor, eu vou pagar o curso de inglês para você. Ela ia pagar. E ela pagou, parece que eu fui 1 mês e desisti. Isso eu tinha 14 anos. Fiz a faculdade de Educação Física, e aí quando eu me formei, assim que eu me formei, eu tive uma proposta. Vitor, surgiu uma boa oportunidade para você trabalhar num cruzeiro, viajando o mundo. Falando inglês. Falando inglês. O seu perfil, Vitor, de alegria, de energia, é exatamente o que eu já assim, ó. Você tem inglês? Falei, não. Putz, então não vai rolar. Tchau, fim. Então, eu de fato sofri na pele a ausência do inglês. E uma das coisas que você fala sobre o seu método, que eu acompanho, é porque, assim como eu, centenas e milhares de pessoas começaram a fazer inglês e pararam, não deram sequência. E aí, buscando do lado do Vitor, o lado de professor, eu entendo, primeiro, que cada pessoa ela tem o seu jeito e a sua facilidade de aprender. Sim. E existem diferentes técnicas para ensinar. Só que o modelo muito tradicional, muito convencional, de regra, ele está preocupado em colocar todo mundo dentro da mesma cesta e atender todo mundo partindo do princípio que somos iguais, Exatamente. mas não somos. Não. Então, quando você traz o seu método, me fala um pouquinho mais sobre essa questão da individualidade, né? Então, por que com você alguém fica fluente em inglês em 1 ano e meio e nos cursos tradicionais alguém demora 4, 5, 6 anos? Porque os métodos tradicionais, hoje em dia, eles são presos a um livro didático que eles querem te vender, Sim. presos àquela metodologia que é obrigado dentro daquele curso, né? O professor, ele não tem muita liberdade dentro dos cursos tradicionais. Essa é a grande realidade, né? Não há liberdade de trabalho. Você não consegue trabalhar, né? Ainda que você trabalhe de forma maior, né? O professor, ele tem que ter o olhar voltado para aquela pessoa, para aquele aluno. E não consegue fazer isso porque você está preso ali dentro, né? Então, é o que eu digo, os cursos tradicionais, eles funcionam para uma criança, que eles vão dizer assim, ó, você vai falar desse jeito. E a criança vai aprender que se fala daquele jeito porque a criança, ciência, tem um poder de imersividade que um adolescente já vai perdendo e um adulto não tem mais, né? É o que eu digo, larga uma criança lá na cidade de Nova York, qualquer uma, ela vai sair falando. Como? Não sabemos. Isso se chama o quê? O poder da imersividade de uma criança. Tal poder que a gente já perdeu, já passou na cidade. Infelizmente, a gente não tem mais isso. Então, muitos professores ainda tentam passar, né, para um adulto da mesma forma que passa para uma criança e para um adolescente. Então, não vai funcionar. Essa estratégia não funciona. E é por isso que muitos adolescentes e adultos acabam desistindo ao longo do processo, porque não está vendo resultado. Então, nós adultos, o que a gente precisa ver para a gente querer continuar? Resultado. Então, nós queremos resultado. Então, você vê que ali aquele cursinho tradicional não está te trazendo resultado. Ele só está querendo te fazer o quê? Falar de forma mecânica. E a ideia não é essa. Sim. Um adulto, para ele poder falar, ele precisa entender o que ele está fazendo, né? Ele não é dizer assim, ó, é assim e pronto, acabou. Não é assim que as coisas funcionam. Um adulto, ele precisa ter noção do que ele está fazendo. Mas por quê? Por que que é assim? Então, quando você explica os porquês e por que esses porquês estão ali dentro, né? É incrível como o adulto, ele abre a mente e começa a falar. Então,
tratar o inglês dessa forma é um baita diferencial, né? E, além disso, também, né? O inglês ele é uma mistura de linguagens. É o anglo-saxão com latim, com francês. Ele é uma mistura de línguas. Então, muitas vezes, você vai ver ideias ali que nem sempre casam com a nossa ideia do português. Então, aí entra a fase que, hoje em dia, eu tenho um módulo só para falar disso, né? Que é a fase do quê? Dos ajustes do inglês. Podemos usar o português como base de aprendizado? Podemos, usamos, funciona. Funciona. Desde que, quando haja a necessidade, você ajuste o conteúdo. Então, o Destrava English, ele é um módulo que eu tenho um módulo dentro do curso que não tem curso tradicional. É o módulo de confusing words, palavras confusas. E por que eu não aplico? Por que eu aplico isso? Por que não aquilo? E isso é fenomenal. Quando você começa a mostrar isso para o aluno, ele começa a entender esse mundo, isso muda tudo. Esse entender que eu acho que é o grande lance, né? Que eu adoro isso, porque eu já ouvi muitas histórias, né? Pessoas que fazem curso de inglês a vida toda e quando vão para outro país, elas falam, caramba, só sei que nada sei, não tô sabendo de nada. Só que eu acho que tá muito nesse viés aí do tipo assim, eu tô apenas repetindo o que eu aprendi aqui, mas eu não entendi a lógica. Então, quando chega numa situação dessa, acaba não tendo jogo de cintura para poder lidar, né? E outras pessoas que, com mais talvez neuroplasticidade, conseguem se adaptar muito mais fácil. Sim, muito mais fácil. E até porque existe uma grande diferença, Vitor. Eu me tornar uma pessoa comunicável e uma pessoa conversável. É totalmente diferente. Fala mais sobre isso. Né? Os métodos tradicionais de ensino, se você entra como adulto, que eu digo, adolescente e adulto, ele não vai te fazer conversável, ele vai te fazer comunicável. Então, eu consigo me comunicar, consigo dizer o que eu quero, mas desde o momento que vem a via que volta, você fica assim, e agora? Não deu certo. E isso é um padrão de acontecer. Então, quando você está dando aula, quando você tem um método, você tem que se preocupar com a fluência ativa e com a fluência passiva. Porque a comunicação é feita da via que vai e da via que volta. E você tem que ensinar isso para o seu aluno. Olha, se você quiser falar desse jeito, tá tudo bem, tá certo. Sem ficar preso à estrutura gramatical, né? Mas desde que o meu aluno entenda a via que volta. Então, a todo momento, em todas as minhas aulas, os meus alunos ouvem isso. Olha, você pode falar dessa forma. Tá tranquilo, não tem problema. Desde que você entenda a via que volta. Fluência ativa e fluência passiva, né? E qual é a primeira fluência que um aluno desenvolve? A passiva, obviamente, que é a fluência de escuta. Então, eu tenho muitos alunos, né, que começam com a fluência passiva, e então depois desenvolvem a ativa. Ai, teacher, tô entendendo tudo que você tá falando, mas eu ainda não tô conseguindo falar. Calma, há um ano atrás você não entendia nem se eu falasse. Hoje você já está entendendo o que eu estou falando. Então, vamos celebrar as conquistas. Então, celebrar as conquistas faz parte do processo. Então, depois, a gente vai usando a fluência passiva para a fluência ativa. E isso vem acontecendo de forma muito natural. E é muito legal como isso acontece, né? É o que eu digo. Vamos parar de demonizar o português? Vamos parar com essa ideia e vamos utilizar ele para fazer sentido do que você está falando? Então, os meus alunos entendem isso, né? E eles vão lá e fazem o quê? Reproduzem o que eu falo. E eles vêm com feedback. Teacher, consigo conversar, consigo me comunicar. Então, é aquilo. Eu não torno só pessoas comunicáveis, eu torno pessoas conversáveis. Essa parte do demonizar português é muito engraçado, né? Porque a gente escuta isso do mercado. Por exemplo, escola bilíngue, que é um tema que eu já trabalho em escola, de regra é muito polêmico. Escola bilíngue só é permitido falar em inglês. Então, às vezes, você joga uma criança numa situação que até então para ela não é normal e ela tem que se adaptar aqui, tudo bem. Mas o que eu digo do demonizar é o português, que parece que se eu estou aprendendo inglês, é proibido falar em português. E você torna isso de uma forma muito mais leve, né? Claro, faz parte, você fala em português, vamos construir a partir disso, né? Exatamente, exatamente. Você precisa entender o que você está fazendo, Sim. Né? Se você não entender o que você está fazendo, você fica perdido. E é aí que os cursos tradicionais se perdem, né? De não explicar o porquê que as coisas são feitas. E não há curso tradicional que faça o que eu faço. Não tem. Muito pelo contrário, muitas vezes o curso tradicional vai chegar e vai falar assim, não, você está errada. E eu vou dizer, não, eu estou certa, eu tornei fluente com esse método. Eu, sozinha, eu keep, tornei pessoas fluentes com esse método. Então, é o que eu digo, vamos parar de demonizar, né, o português, vamos entender que ele funciona.
Sim. Porém, quando há a necessidade de fazer os ajustes, a gente vai fazer. E a gente sempre faz. E faz de forma muito natural. E muito tranquila. Porque eu acho que a maior conexão hoje que eu tenho com os meus alunos é quando a gente vai dar uma aula. E eu digo assim, bora falar de passado? Nem sempre é bom, mas vamos embora. Vamos falar. Vamos embora. Bora botar esse diálogo pra fora. Por quê? A gente tem que fazer um ambiente tranquilo. Né? O inglês, ele não tem que ser mais uma demanda pesada da semana daquela pessoa. Né? Ele tem que ser um momento onde eu gosto de entrar aqui, eu gosto de ver essa professora, eu gosto de ouvir o que ela tem para me dizer. Então, hoje, dentro dos alunos que eu tenho, que são alguns, todo mundo gosta quando eu abro a tela e falar, caramba, eu adoro quando você tá aqui falando comigo, porque você torna tudo muito mais suave. E eu torno as coisas mais suaves, de fato, né? Não porque, porque ela estudou ciência. Não, porque eu entendo que do outro lado tem um ser humano, né, muitas vezes adulto, que tem demanda de adulto, problema de adulto, e que ele não tem o mesmo tempo que um adolescente para poder estudar. Então, tudo isso no ensino de inglês é estratégico, né? A gente usa essas estratégias da vida do adulto para que ele possa falar inglês. Então, isso é muito legal quando a gente começa a entender que do outro lado há um indivíduo, né? Um ser humano. Essa parte do prazer, né? Ela está totalmente ligada a um processo de aprendizagem, né? Porque se você perguntar para uma criança, por exemplo, lembrar da aula que ele teve de ontem, provavelmente ele não lembra. Mas se lembrar de uma aula a qual teve uma emoção muito forte naquele movimento, rapidamente a criança, não, lembro, minha filha falou esses dias aí que lembra, tá com 5 anos, o dia que ela foi no passeio, que ela pegou um biscoito, que foi tal. Então, acho que quando a gente consegue trazer o prazer para a aula, acaba que o resultado, obviamente, é melhor, né? Então, é uma dificuldade que a gente tem hoje, é entender isso como uma tarefa, como algo ruim, pesado, e não como algo prazeroso. Exato, e é o que eu falo para todos eles. É o que eu digo, bora construir a sua torre? Vamos. Quem é meu aluno e que vai assistir o que a gente está conversando vai muito se identificar com o que eu estou falando aqui para você hoje, do início ao fim, né? A gente está subindo a nossa torre. Então, bora construir ela juntos. Eu tô aqui com você, a gente vai construir essa torre juntos. O alto da torre me indica o quê? A fluência. Mas sabe o que os cursos tradicionais falam sempre? Que fluência é perfeição. Da onde? Fluência é ser fluido. Fluência não é ser perfeito. Então, quando você entende que para você ser fluente em inglês, você só precisa, já diz o nome, fluência. Você precisa ser fluido. Você não precisa ser perfeito. Então, como é que a gente constrói o alto dessa torre? Na fluência das palavras e não na perfeição. Então, primeiro a gente sobe a torre, depois a gente ajusta essa torre, né? E é aquilo, é o que meus alunos falam. Ai, teacher, eu odeio exercitar. Mas é aquilo. Como é que a gente sobe uma torre? Um tijolinho, cimento, outro tijolinho. É o que eu digo. As aulas são os tijolinhos. Sim. E o cimento entre o tijolinho e outro? É a sua prática sozinho. Então, hoje, né, eu já estou aplicando até práticas de IA, já vou começar a incorporar para que esse aluno também consiga cimentar essa torre da fluência para ele fazer essa torre crescer, né? Então, está sendo muito legal a maneira como isso tudo está acontecendo. Já vem acontecendo há alguns anos na realidade, né? Toda essa prática com resultados incríveis e desmitificar a perfeição, desmitificar que o português é errado. Então, hoje, eu mostro para todo mundo, né, eu tenho resultados reais de que fluência não é perfeição, Sim. Fluência é fluidez. E que inglês não é ruim, e que português não é ruim. Português é base de aprendizado. Então, hoje em dia, eu faço muito isso no meu cotidiano mesmo, né? Sim. Aquelas 13 horas por dia. Sim. E aí, o que eu gosto, né, também dentro do teu método, perdão, eu gosto muito do alinhamento de expectativa. Porque isso serve não só para a tua área, mas, por exemplo, para uma Nutri que vai prescrever uma receita, uma dieta, o que for. Se o teu aluno ele não entende por quais processos ele vai passar, você não controla o que está acontecendo naquela cabeça ali. Então, vou dar um exemplo para o emagrecimento, eu trago para a tua área. Se eu chego para alguém que está no acompanhamento nutricional comigo, eu digo, os 2 primeiros meses serão desafiadores por conta da quebra do hábito, mas, de regra, você gera bastante resultado. Essa é a expectativa. E isso acontece, a gente está alinhado com o que vai acontecer. E dentro do teu método, eu sei que esse aluno ele entende quais são as etapas dentro do desenvolvimento dele. Isso, eu acredito que para ele seja uma parte de segurança, né? Porque é muito comum no meio do caminho
a gente desanimar. Poxa, eu não tô indo tão bem, talvez não seja para mim. Eu acho que essa parte de a organização sua é um grande diferencial. E você falou uma coisa agora, uma frase que eu falo pra todo mundo. Não é pra mim, é pra todo mundo, desde que se queira. Você tem que querer, Sim. né? Para você estar disposto a aprender qualquer coisa, seja um emagrecimento, seja um inglês, você tem que estar disposto a entrar. Você tem que navegar naquele mar. E você tem que entender o seguinte, que quando você navega no mar, o mar tá calmo, o mar às vezes está agitado e às vezes vem tempestade. E o ensino de inglês é exatamente assim também. A diferença é, como que eu vou navegar nessa maré? Então, hoje você mostrar para o aluno como que ele vai navegar aquele mar é fundamental, né? Vai aparecer? Vamos. Mas eu tô aqui. Eu tô com você. A gente tá junto. Então, vamos navegar nesse mar juntos, Sim. né? Então, é o que eu digo para todos. Quando me perguntam, é para mim? Eu falo, você quer? A pessoa fala, quero. Eu falo, não é para você. Então, o inglês é para você. Ele é para todos. Mas tem que querer. Lembra? É a torre que a gente tá subindo. Então, tá disposto a cimentar e colocar o tijolo junto? Tô com você. Agora, não, eu não tenho, vai ter que ser aqui. Então, não é para você. Então, a pessoa tem que estar disposta a querer aprender. Então, quando a gente se dispõe a fazer qualquer coisa, há resultados. E outra coisa também é entender o processo. Foi isso que você acabou de falar aqui. E é exatamente isso. É entender como o processo funciona. Porque se o adulto, ele é assim. Ele mal anda, ele já quer correr. Sim. Né? Ele quer resultado para ontem. E quando a gente entende que o resultado, ele vem de uma construção, você já entendeu tudo. Você já entendeu tudo. Então, você precisa entender o seguinte. Quero construir minha torre, vou ter que cimentar. E para subir a torre, a gente não sobe da noite pro dia. Isso gera tempo. Sim. E paciência, né? E quanto você quiser, é o quanto que você vai ter de resultado. Excelente. Por isso que muitas vezes, óbvio que a facilidade de determinados alunos com a língua, a gente sabe disso, mas a gente sabe que aquela pessoa obcecada, aquela pessoa que se esforça, que além das tuas aulas, ela treina, ela faz, obviamente o resultado ele performa melhor e maior. E o que eu te pergunto, né? Quando eu era criança, a gente sempre ouvia dos pais, você tem que fazer inglês, quem não fizer inglês nesse mercado de trabalho é burro, vai ficar para trás. Como é que você vê hoje, dentro dessa sociedade, a fala do inglês, não só do inglês, mas como de outras línguas e sua importância? O inglês hoje é um grande abridor de portas, é o que eu digo. Muitas empresas hoje em dia já colocam como caráter de eliminação, né? Ou você vai ter o inglês para poder entrar, como companhias aéreas. Eu dou aula muito, muito, muito para comissário de bordo. Muito, muito. E para quem quer entrar para dentro da aviação. E as empresas aéreas já colocam. Ou você entra, ou você não vai entrar. Sim. Não vai entrar. Muitas colocam assim, ó. É um diferencial. Mas peraí, se eu tirei a mesma nota que o Vitor, eu tenho inglês, eu entro. Então, só tô citando a companhia aérea como um exemplo, mas isso acontece em muitas outras empresas, né? Multinacionais e de crescimento e por aí vai. Em muitas não. Eu sou veterinário, eu trabalho como marketing, eu não preciso de inglês. Mas coloca lá no seu LinkedIn que você tem um inglês intermediário fluente e vê quantas oportunidades vão bater na sua porta. Sim, né? E bate mesmo, tá? E a oportunidade bate. E às vezes é o que eu digo, o inglês, ele é muito curioso, né? Eu tenho uma aluna que queria ser comissária de bordo. E ela falou, Thaíla, ela é advogada também. Ela virou pra mim e falou assim, Thaíla, eu quero ser comissária de bordo, então eu quero inglês. Ela veio do zero. E dentro de turma, né? Igualzinho a maior parte que eu tenho, que hoje em dia eu consigo mais trabalhar com turma pela demanda do que no individual, né? Vou entrar. Falei, vem comigo então. Ela entrou. E vamos lá, eu quero ser comissária de bordo, Vitor, ela como eu te disse, ela também é o quê? Advogada. Apareceu uma vaga, olha isso, uma vaga para trabalhar no consulado americano. Caramba. Advogados do Brasil que falam inglês. Olha só, você sabe o sonho de ser comissária de bordo? Foi pro ralo, porque ela começou com o inicial de 13 mil. Então, é aquilo, né? Olha só, onde o inglês, ela mirou onde viu, acertou onde não viu. Sim. Porque o inglês abriu uma porta para ela que não estava esperado, mas foi um grande abridor de portas. Eu uso esse exemplo, como eu tenho de muitos outros para citar, né? Onde uma pessoa mira uma oportunidade e o inglês abriu a porta para aquela outra oportunidade. Então, isso é muito legal, né? Como ele é um abridor de portas. Excelente, excelente. Eu acho que faz total sentido, né?
E pensando num mundo cada vez mais integrado, globalizado, a gente entende que o inglês, ele de fato, ele permite, por exemplo, vou dar um exemplo particular, né? Quando eu comecei dentro do digital, eu trabalhava como closer. Então, o closer faz só o fechamento de venda. E aí, que legal, eu comecei a descobrir que o closer americano ganha 2, 3 vezes mais do que o closer brasileiro. Então, eu poderia estar no Brasil com a fluência da língua e ganhando comissão, por exemplo, $1.000, que aqui na época seriam R$ 6.000, mas eu tinha que ganhar os R$ 1.000 porque eu não tinha o inglês. O inglês. Então, são coisas que na nossa cabeça acha que, pô, talvez eu não vá precisar, mas de fato existem portas que poderiam até negócios mesmo serem abertos porque você tem a fluência e não depende de um tradutor, por exemplo, para te ajudar. Exato. Eu tenho uma aluna que migrou. Agora, ela trabalhava em muitas companhias brasileiras, ela começou a falar inglês em 2 anos, ela se tornou uma pessoa fluente dentro do método de Destrava, ela se tornou fluente e ela aplicou para uma empresa americana, pelo LinkedIn. Ela entrou. E ela trabalha remotamente para essa empresa, da Flórida. Olha que legal, né? E hoje em dia ela ganha em dólar e gasta em real. Então, é aquilo que eu falo. Vamos abrir as portas, né? E às vezes, muita gente vem me procurar nem por uma questão tão profissional. Às vezes, por uma questão pessoal. Eu quero falar porque eu quero viajar. Eu quero me comunicar. Olha, se eu parar... Um dia eu vou escrever um livro. As Pérolas do Meu Pai. Porque quem vê as pérolas do meu pai lá fora usando o tradutor, sabe esse tradutor que a gente fala e a pessoa bota... Muitas vezes vai passar ideias erradas. Então, confiar no tradutor 100% é um perigo. É um perigo, né? Vi de meu pai para contar muitas histórias aí, onde ele confiou 100% no que o tradutor estava falando e o tradutor falou outra coisa para o moço do outro lado. Então, houve aquela incompatibilidade ali. Sorte que eu estava por perto. Sim. Né? Eu ia perguntar exatamente isso, você acabou respondendo um pouquinho, mas quais são os principais motivos que os alunos procuram hoje? É para intercâmbio? Quais são os principais objetivos aí? Tornar-se fluente. Esse é o principal objetivo, não é fazer intercâmbio e a maneira com que eu passo o inglês. Então, hoje, grande parte do meu público é adolescentes e adultos, né? Não trabalho com crianças 10 menos, por quê? Porque você precisa ter estratégias para passar. Como eu disse anteriormente, crianças são imersivas e você precisa de um ambiente imersivo para trabalhar com 10 menos. 10 mais, joga para mim. Joga pra mim que eu faço a mágica acontecer. Então, por que os pais me procuram? Porque eles veem essa mágica acontecendo em outras vidas. E os pais pensam, peraí, eu quero essa mágica aqui pro meu filho. E isso tudo em um ambiente muito leve, muito tranquilo. Eu tenho mães que falam pra mim, Taíla, você ensina inglês falando de carta de Pokémon. O que eu entendo de carta de Pokémon? Nada. Mas eu entendo que eu preciso levar isso pro mundo daquele adolescente. Isso precisa ser legal. Né? Que nem um adulto. O inglês precisa ser legal. Sim. Pra ele poder entender o que ele tá fazendo. Vamos lá, vamos tornar isso legal pra não ser mais um peso durante a sua semana, mas um peso que rola na sua vida. Então, a ideia é justamente essa. Muita gente me procura, por quê? Opa, tô vendo resultado ali. Não, peraí, ela tá falando inglês? Ela não falava nada. Ela nem conseguia, ela tentou com 1, 2, 3, 5, 10 mil professores. Como é que agora ela tá falando? Não, peraí, eu quero ter aula com você também. Né? E quando é adolescente, o pai vê assim, não, peraí, essa professora aqui, eu tenho alunos que conquistam medalhas e Olimpíadas Brasileiras de língua inglesa. Hoje em dia, isso tudo de uma maneira muito leve, muito tranquila. Então, acho que isso, além de você passar inglês e passar de uma forma que faça sentido, é a maneira com que eu passo também. Eu acho que isso dá um diferencial. E por isso que o meu orgânico hoje em dia tá uma loucura. Eu imagino. E uma coisa que eu gosto também dentro da tua metodologia é a questão do uso do grupo para potencializar não só o aprendizado, mas a prática. E é engraçado porque muitas vezes eu já vi movimentos do mercado, pessoas fazendo muita questão de não, eu quero uma aula particular. E é óbvio que a aula particular funciona, não estou dizendo isso. Mas quando você está envolvida ou envolvido dentro de grupos, não só o compartilhar de experiências, mas a conversação, mas você muitas vezes olhar que o outro tem as mesmas dificuldades que você, o teu coração fica até mais... então não é só comigo que acontece. Conta para mim como você vê essa aula dentro do grupo,
Como é que funcionam as tuas dinâmicas? Por que elas acontecem? Me dá uma direção. Então, muitas pessoas vêm me procurar hoje em dia dizendo assim, ai, olha, meu filho não está desenvolvendo, ou eu não desenvolvi no curso X, Y, Z, eu não desenvolvi. Então, eu quero desenvolver. Aí eu falo assim, então vamos lá, vamos entender o que acontece na sua vida? Vamos lá. E a pessoa chega para mim e a gente conversa. E aí eu entendo o que acontece ali na vida dela, né? E aí a gente migra para uma aula particular. Eu, a pessoa, eu, o adolescente, né? Porque a aula com o adolescente e o adulto funciona basicamente no mesmo esquema. O adolescente já tem discernimento para entender, né? Então, eles funcionam ali mais ou menos dentro da mesma ideia. Só que chega uma hora que a gente precisa sair da ideia do particular e migrar para a ideia grupal. Por quê? Porque no particular só tá eu e o aluno. E vamos lembrar, estamos imersos em um ambiente que fala português. A gente mora no Brasil. É diferente, eu tenho muitos alunos na Europa. Muitos alunos. Hoje em dia, meu método já chegou na Europa e roda bem lá dentro, Legal. né? Então, é aquilo. Lá fora, quando eles estão em ambiente, eles estão sendo obrigados a falar o inglês. E quando você tem essa obrigação, a prática está funcionando lá fora, né? E aqui no Brasil, como é que fica? Como é que você vai praticar esse inglês? Só com o professor? Não funciona. Então, tem uma hora que a gente precisa mixar esses alunos e tornar grupos. Porque grupos tornam pessoas fluidas. O professor, ele te dá, a aula particular vai te dar a base. Vamos subir, vamos subindo, vamos indo. O grupo, ele traz a fluidez. Entender que o inglês é feito de sotaques diferentes. Vamos lembrar, nós somos indivíduos com identidade vocal da onde a gente mora. Eu tenho alunos em São Paulo, eu tenho alunos no Sul, eu tenho alunos do Nordeste, que as aulas são online, então eu mixo o Brasil inteiro. Então, como que fica? Como que o nordestino vai falar o inglês? Como que o cara do Sul vai falar? Como que o carioca vai falar? E você começa a ver que tem identidades vocais diferentes dentro do nosso próprio país. Muito bom. Aí o aluno vem para mim e fala assim, não, eu quero falar igual nativo. Aí eu pergunto assim, peraí, nativo da onde? Nativo da Inglaterra, nativo da Irlanda, dos Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos, Nova York, Texas, de onde você quer falar? Botsuana? De onde você quer falar o inglês? Né? Então, essa ideia que os cursos tradicionais colocaram na cabeça que eu preciso falar um inglês nativo. Quem foi que falou isso? Você não é nativo, você é brasileiro. Então, você tem que entender isso. E dentro do próprio Brasil, olha a diversificação que a gente tem de sotaques aqui dentro. Então, quando a gente trabalha em grupo, a gente consegue entender que eu tô ouvindo eu tô ouvindo ele falando, eu tô ouvindo ela, e eu tô trabalhando fluência ativa e passiva simultaneamente. Então, o grupo é legal por isso. Maravilha. E, assim, eu não tinha nunca nem parado para pensar sobre essas variáveis. Eu estava olhando para o grupo que era incrível compartilhar, mas você trouxe uma sacada que era muito boa, que eu nunca tinha parado para pensar, que é, por exemplo, o sotaque do carioca é diferente do paulista. Então, todo esse aprendizado do inglês também, de alguma forma, acompanha um pouquinho a língua. Muito. Sensacional, adorei. E a questão prática, Otaíla, hoje, ou quando a gente se predispõe a ensinar, é óbvio que eu sei que você tem ferramentas de exercício, você tem uma série de possibilidades que o aluno ele pode se dedicar mais, né? Mas como você tem visto hoje, por exemplo, as inteligências artificiais como ferramenta para te ajudar dentro desse processo? Então, esse crescimento da inteligência artificial fez com que eu tivesse que tomar uma iniciativa, com a sua ajuda, de como eu vou trazer essa inteligência artificial para o ensino de inglês, né? E então eu consegui desenvolver o meu próprio aplicativo, Vitor. Legal. Dentro dos módulos que a pessoa está estudando. Vamos supor, né? Tem o módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pessoa vai escolher. Eu quero conversação livre? Eu quero conversar sobre o módulo 10 do que eu estou aprendendo com a Taíla. Não, eu quero conversar aqui e fazer pedidos, porque eu tenho esse módulo dentro, né? Do Destrava English. Então, eu quero conversar. É muito legal como você está falando, você está em fase de teste, né? Além disso, o aplicativo agora eu também coloquei game com ranking. Que legal. Né? Game com ranking, porque o ranking é aquilo. Eu quero passar o fulano, vamos lá. Os alunos do Destrava English, vamos ver quem faz uma gamificação melhor aqui, né? Então, tá sendo muito legal esse desenvolvimento desse aplicativo. Na verdade, eu tô me divertindo com o meu robô. Vou falar a verdade, estou me divertindo com ele, né? E, na verdade, modulando ele, né? Colocando ele como se fosse eu dando as aulas, né? Isso foi uma sugestão que veio de você,
até para mim, né? E foi muito bacana a ideia de a gente fazer isso, se tornar no mundo contemporâneo, né? Pois é. Porque, afinal de contas, a gente vive a era da inteligência artificial. Então, vamos levar esse diferencial também para os alunos do Destrava English, né? Para que eles tenham acesso a um robô treinado por mim. Do jeito que eu dou as aulas, do mesmo jeito leve, com o mesmo diferencial que eu quero que esses meus alunos tenham. Porque eu não quero que eles sejam só mais um falante da língua inglesa. Sim. Eu quero que eles tenham a ideia da tranquilidade. E isso dentro do Destrava também, eu tenho um módulo chamado Módulo Destrava. Que a gente aprende o quê? Técnicas para você aprender a naturalizar as coisas, né? Quando a gente aprende fillers, preenchedores de fala, que às vezes eu vou falar, pô, me dá aquela ideia de esqueci o que eu vou falar. Meu robô tá treinado para isso, sim. né? E dizer assim, lembra, usa o filler. E o meu robô vai falar para você. Ah, é verdade, peraí, eu vou usar aquele preenchedor de fala que vai me acalmar, então eu vou lembrar do que eu tenho que falar em inglês, né? Então, são estratégias que a gente tem ali dentro que o meu robô, inclusive, está sendo treinado para fazer exatamente como eu faço com os meus alunos. Maravilha. E eu acho que não tem mais como fugir disso, né? Hoje a gente precisa olhar a inteligência artificial como uma ferramenta parceira para ajudar. E é isso, pensa, cara, eu como aluno eu não poderia ter a Taíla 24 horas por dia treinando comigo, é impossível. Só que, caramba, se eu tenho uma inteligência artificial que realmente age, atua como você e que possa treinar comigo, a minha curva de aprendizado pode ser maior de acordo com a minha dedicação. E aí essa parte que eu quero entrar também, porque como eu sei que a tua agenda hoje já é uma agenda que... Porque às vezes você pode estar assistindo e falando, meu Deus, eu quero fazer um curso com ela, mas hoje a agenda dela, pelo que eu sei, já não tem vaga, não tem espaço. Então, com base nessa limitação, porque você é única, o que você está criando aqui agora para o mercado para resolver essas dores e atender a mais pessoas? Então, isso foi uma ideia que eu vim ouvindo por muito tempo dos meus alunos. Teacher, você tem que escalonar o teu conhecimento. Você tem que levar isso à frente, porque você é uma pessoa. E você, do jeito que você está trabalhando, né? Que é em formas das suas turmas, o eu keep, só você fazendo tudo, dando conta das suas turmas. Você vai chegar uma hora que isso vai limitar. E você pode levar esse conhecimento para mais pessoas. Isso eu vim ouvindo dos meus próprios alunos ao longo de 2 anos. Aí eu já estou ouvindo isso. Teacher, vamos, leva. E eu tenho até um grande aluno meu, que ele foi um grande start nisso tudo, né? E ele virou para mim e falou assim, Teacher, eu vou te ajudar a configurar. Que legal. Eu vou te ajudar a configurar aqui o programa de gravação, porque eu quero que seu conhecimento chegue para mais pessoas. Então, eu comecei a gravar aulas pro Destrava English, né? Exatamente como funciona uma aula pro aluno meu particular. Zero diferença. Nenhuma. Usando português como base, ajustando onde tem necessidade, módulo de Strava, muito legal. E aí agora eu vou fazer um método por assinatura, né? Onde esse aluno vai poder ter acesso a essas aulas gravadas. E aí o aluno concluiu o módulo 1. A gente vai ter encontros quinzenais, onde ele vai poder... Encontros quinzenais em grupo, né? Para ele poder tirar as dúvidas dele. E o mais legal é que ele vai ter acesso a esse robô, porque ele vai poder praticar o inglês que ele está aprendendo de verdade, dentro do módulo que ele está aprendendo, né? Isso aí vai ocorrer por assinatura, né? A gente já terminando de desenvolver isso, e tá ficando muito legal, uma maneira de escalonar, né? O conhecimento, passar esse conhecimento para mais pessoas, né? E de forma que funcione, porque o que me preocupa é a parte da humanização do conhecimento. Sim. Né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhos humanizados. Não é, clique nesse link e compre. Não é assim que funciona. Não, peraí, vamos entender o que ela tá falando. Por que isso aqui vai ser legal para mim? Por que eu assisti essa aula dela, praticar os exercícios que estão lá dentro e depois vim treinar, tirar minhas dúvidas com ela? Por que isso vai ser legal para mim? Porque isso vai te trazer a visão, muitas vezes, que você não tem. Então, isso vai ser muito legal. Está em processo agora de lançamento. E eu acho incrível a tua preocupação, né? A tua preocupação, como a de muitas mulheres que sentam aqui e são empresárias de sucesso, é uma preocupação genuína com o aluno. Sim. Porque se você tivesse só a fim de grana, era pegar esse curso, jogar na internet, vender. Sim, e faz tráfego pago. Nossa, eu tive inúmeras propostas. Inúmeras. Vende. Só que a tua preocupação é por que esse curso então demorou? Porque a tua preocupação estava em entregar, de fato, algo que seja, ou que fosse possível esse aluno realmente executar. Exato. E o objetivo cara, é gravado ou é ao vivo? Mas eu tenho uma ferramenta aqui que se você fizer e seguir, eu te tiro do ponto A e chego no ponto B. Então, acho que essa preocupação tua é
é real e genuína. Eu sinto e vejo isso, porque senão é isso, era só vender por vender. Mas você realmente está preocupado em fazer com que essas pessoas possam crescer e escalar, né? Sim, inúmeras vezes chegam, né, pessoas no meu Instagram e dizendo assim, e aí, vamos... As pessoas estão vendo o que está sendo, né, executado aí, esse processo está acontecendo. Então, muitas pessoas chegaram, e aí, vamos gravar, bota lá, vende, hospeda logo, vamos vender isso. Não, calma. Não é assim. A minha intenção não é gravar o meu conhecimento e vender isso. Não, eu quero que isso seja propagado de forma humanizada. Então, esse foi a minha maior preocupação, né? Foi como que eu vou passar isso daqui e de uma maneira que o meu aluno tenha resultado, vamos lembrar, desde que ele queira, Sim. né? Então, como é que eu vou propagar isso de uma maneira humanizada? Como que eu vou fazer? Então, hoje, né, com a sua ajuda, eu consegui chegar nessa ideia de como que eu vou propagar isso e de uma maneira humanizada, né? Que aquele aluno sente, eu sou um ser humano e eu estou envolvido nesse processo e eu quero assistência. Eu quero ter resultado, porque tudo que a gente compra, a gente quer resultado. Uhum. Então, a minha grande preocupação hoje é, você vai comprar, mas você vai ter resultado. Então, é isso o que mais me preocupou nesse processo. Eu acho que quando a gente foi construindo, né, você trouxe muito sobre isso, sobre a preocupação com a entrega. E quando eu olho o modelo de cursos tradicionais sendo vendidos no online, eu vejo nenhuma ou muito pouca preocupação com o aluno. Então, na prática, cara, compra. Ó, se tu for um cara bom, obcecado, tu vai conseguir. Se tu não for, perdeu o dinheiro. Só que aí, quando a gente foi pensar nisso, você ainda falou, cara, eu quero trazer encontros mensais ou quinzenais, a gente construiu com eles. Por quê? Porque eu quero que eles se sintam acolhidos, eu quero que eles se sintam ouvidos. Porque muitas das dúvidas, às vezes, a gente acha que um curso gravado não resolve. Mas você pensou em toda a estrutura para que a cada aula tenha tira-dúvida, que tenha os encontros em grupo com você, que eles participem de comunidade. Então, isso faz porque realmente eu acredito. Eu até falei com a minha esposa, falei, amor, a gente vai, deixa eu só subir a plataforma aqui que eu vou falar com ela, que você vai ser aí um grande case de sucesso, porque eu acredito na metodologia. Então, acho que esse formato, ele te possibilita atingir a mais pessoas e, de fato, de uma forma também possível e leve para você, porque senão daqui a pouco tu não consegue mais. Não. Você tem um diamante, que é o teu conhecimento, você transforma hoje um número limitado de vidas, porque são as que você consegue atender, mas existe um bloco infinito que gostaria também, mas não consegue beber a tua água. Exato, e todo dia, Vitor, todo dia. WhatsApp de forma orgânica. Poxa, teacher, me fala um pouquinho mais aí sobre isso. Me fala um pouquinho, tem vaga pra mim? Tem uma turma abrindo? Não tem? Como é que tá? Como é que tá o andamento? E aí eu penso, gente, eu parei e pensei, caramba, eu preciso, de fato, chegou o momento, né? Sim. Chegou o momento de eu realmente pensar numa forma e que dê certo, né? E é aquilo. Dê certo da maneira humanizada, aonde dê o resultado para aquela pessoa que está ali do outro lado. Então, essa é a minha preocupação. Ai, mas teacher, se muita gente entrar, como é que vai fazer? Não tem problema. Eu vou treinar outros professores com o meu conhecimento para que ele consiga atender demanda. Então, hoje, a ideia, ela é essa, né? Mas que esse suporte consiga acontecer. Porque é isso, compre meu curso. Mas peraí, compre tchau? Qualquer coisa você fala com o suporte aqui da plataforma XYZ, qualquer coisa você fala aqui com o suporte. Mas não, pera, não é isso. O suporte tem que ser com você, ou alguém treinado por você. Esse suporte, ele tem que acontecer. Então, eu acho que hoje em dia, né, muitas vezes você compre meu curso, mas compre meu livro, estude pelo meu livro. Não, peraí, eu tô vendendo livro, eu tô vendendo o que tá escrito, ou eu tô vendendo conhecimento? Perfeito. Então, eu acho que hoje em dia eu vendo conhecimento. Esse é o grande diferencial. E a gente entrou em algo que eu tinha anotado aqui também para falar, que é a questão da formação, né? Hoje, a gente tem no mercado de inglês dezenas, centenas, milhares de professores. Inclusive, eu vi alguns haters, né, mandando mensagem para você ali, brigando, eu ria. O povo da internet é muito engraçado. Mas eu ria, né? Porque é engraçado, às vezes, o posicionamento. Mas quando você pensa na sua metodologia, que ela hoje ela é testada, ela é validada, eu também vejo que existem dezenas e centenas e milhares de pessoas que gostariam de aprender com você. Então, acho que nesse primeiro momento, pelo que a gente estava construindo, né, é trazer esse professor para dentro desse ecossistema, mas a médio e longo prazo é ter turmas de formação de professores dentro da tua metodologia. Sim, com certeza. Ao longo aí do caminho, eu fui esbarrando com outros professores de inglês, né? De que ainda estão presos àqueles cursos tradicionais, presos àquela metodologia, que quando eu falo assim, caramba, você tá aí ainda? Não, pera, vem entender como é que funciona.
E aí eu mostro para esse professor de inglês como funciona o curso, ele já fica assim, ó, sensacional, sensacional. Claro que eu não abro todo o meu jogo, né? Tem a cereja do bolo que não pode ser compartilhada. Sim. Mas é aquilo, né? Ele pensa, meu Deus, é verdade. E eu penso assim, pô, você quer fazer parceria de trabalho comigo? E esse professor automaticamente fala, quero. Não, mas eu quero aprender sobre isso. Eu quero, além da parceria, teacher, eu quero aprender o que você tá fazendo, porque da maneira com que você está fazendo, eu também consigo passar o mesmo conhecimento que você. Então, sim, essa é uma coisa que eu penso muito também, né? Treinar outros professores de inglês com esse método que dá resultado. Né? Porque não é só ter o método, é ter resultado. Entendi, concordo. Eu acho que é muito comum a gente ver no mercado pessoas que ficam presas à caverna, né? Aquela velha história da caverna. É. E a última pergunta que eu te faço, então, é por que é tão difícil sair da caverna? Né? Porque as pessoas que enxergam um modelo extremamente tradicional sabem que existe muita coisa que pode melhorar, mas não querem sair dessa caverna, não querem ver a luz. Existe muita crença limitante, né? No ensino de inglês. Sim. É aquilo. Por que eu vou com essa pessoa? Por que eu não vou nesse curso aqui, que ele é o top? Por que eu vou nessa pessoa? Porque o curso top, ele não tá preocupado em te fazer falar inglês. Ele tá preocupado em ter mais uma mensalidade. E aqui, a ideia não é essa. A ideia é te tirar dessa caverna. E falar assim, ó, vem cá que eu vou te ajudar a sair dessa caverna. Sair na caverna é desconfortante. Né? Você vai entrar ali, você vai sair fora da tua zona de conforto, né? Mas não, eu vou dizer assim, vamos lá, vai ser desconfortável, mas lá na frente vai ser bom. Sim. Então, hoje, eu pego a mão dessas pessoas que estão comigo, né? Ainda que dessa maneira do Destrava também eu vou pegar na mão de todos que eu puder, e enquanto eu não conseguir, eu vou ter gente comigo fazendo isso, pegando na mão e falando, vamos sair dessa caverna aqui, porque aqui dentro, você já tá aqui dentro. É o que eu falo, você já não fala, você já tá aqui, você já tá nesse ambiente. Então, vamos sair desse ambiente? Vamos sair daqui de dentro? Então, eu pego a mão e ajudo a pessoa a sair de lá de dentro. Maravilha. E entrando na reta final, que é o tema do podcast, como é que você consegue? Eu sempre brinco, como é que você conseguiu? Como é que você consegue hoje sustentar? Como é que você consegue ter essa cabeça tão positiva, com tanta energia, ser mãe, atender centenas de alunos? Olha para a câmera aqui, né? E como é que você consegue? Conta para essa câmera e deixa um recado para elas. Olha, eu consigo hoje com muita ajuda. Eu tenho ajuda dos meus pais. Né, eu tenho a ajuda do meu noivo, que é incrível na minha vida. Tenho a ajuda dos meus pais. Então, sem a ajuda dessas pessoas na minha vida, eu não conseguiria ser mãe, porque eu sou mãe da Manuela, de 5 anos, né? E a Manuela precisa de mim, né? Então, como que eu conseguiria ser mãe da Manuela, tocar tantos alunos no orgânico, tocar tantos projetos simultaneamente, né? Então, eu acho que a força, a querência, ela existe. E quem me conhece sabe. Eu trabalho 15, 16 horas por dia e eu não tenho fim. Eu não tenho fim. Os meus alunos até brincam. Como é que você consegue? Você tá doente, você tá aqui. Você tá doente, você tá trabalhando. Sim, há uma entrega muito grande. Então, quando você pensa, eu quero entregar, aí a gente consegue. Maravilha, maravilha. E para quem ainda não te segue, para quem não te conhece, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Pode me encontrar pelo meu Instagram, @teachertai, com H, e underline. Você consegue me encontrar facilmente por esse e-mail lá, é só enviar uma DM que a gente pode conversar. Legal. E para você que assistiu esse episódio até o final, eu nunca combino com elas, mas é sempre um combinado. Manda lá no Instagram dela como é que você consegue. Seja você professor que está buscando mais formação, seja você que talvez é de fora do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro também que está procurando algo online. Seja você que quer uma aula em grupo presencial, vai lá, escreve como é que você consegue, que ela vai fazer algo especial para você ali, que ela não está nem sabendo ainda, mas ela vai fazer. Com certeza. Tá? Pessoal, agradeço a mais uma participação. Minha querida, foi um prazer te receber aqui. Foi uma honra. Obrigada. Fico feliz pelo teu sucesso e tenho certeza que grandes coisas estão por vir ainda, tá bom? Obrigada, Vitor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder falar para mais pessoas o que acontece no backstage, né? Nos bastidores. É aquele bastidor que ninguém vê. Sim. E que é muito importante a gente propagar isso. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.